O verbo haver é extremamente comum de ser cobrado em diversas bancas de concursos públicos, concursos militares, até vestibulares. Então a gente vai ter uma aula bem objetiva para tu não errar mais esse tipo de questão, tá bom? Eu sou o professor Luiz Felipe Macedo, sou mestre em estudos da linguagem pela URGS e a partir de agora tu vai ter uma aula bem legal sobre o verbo haver. Esse cara aqui é muito importante na nossa vida, tá? O que a gente precisa saber sobre ele então? Que ele tem 3 grandes significados aqui. Ele pode significar o existir, o acontecer ou o tempo decorrido. O que vai acontecer aqui? Toda vez que ele for existir, acontecer o tempo decorrido, ele vai ser considerado impessoal. O que significa ser impessoal? Significa não ter sujeito. E aí, quando a gente fala sobre questões que envolvam concordância ou tipos de sujeito, por exemplo, tu achou lá uma frase como houve uma reunião ontem. Nesse houve uma reunião ontem, o verbo haver é o principal, com o sentido de acontecer. Então o sujeito é inexistente. Então tu já sabe o tipo de sujeito que está ali, tá? Outra coisa, quando se fala sobre concordância de forma específica, tá? Há bons alunos, houve uma reunião, há 2 anos. O que eu quero que tu compreenda? Se não tem sujeito, precisa lembrar que a regra básica da concordância verbal é de que o verbo concorda com o sujeito. Se não tem sujeito, o verbo não concorda, o verbo vai permanecer no singular. Então, por exemplo, o que poderia acontecer aqui? A gente poderia ter uma situação como haviam muitos alunos na sala. Esse haviam muitos alunos, o que tu precisa compreender? Que o muitos alunos não é sujeito do haviam, porque o haviam é impessoal. Existiam muitos alunos, né? Então, nesse sentido, como ele é impessoal, eu não tenho como pluralizar esse trecho aqui, mesmo que o que vem na sequência seja plural. Entendeu? Então, não existe se haviam muitos alunos, houveram muitas coisas. Não. Havia, houve. Vai permanecer no singular. Por que isso? Por uma questão de regência, tá? O verbo haver é VTD. Então, esse muitos alunos é o complemento do verbo haver. Então, ele é o objeto direto desse verbo haver. E isso nos leva, por exemplo, a uma dúvida que os alunos têm, que é, por exemplo, assim, por que o havia a gente não pluraliza, mas o existir a gente vai colocar existiam muitos alunos? Por que o haver a gente não pode botar no plural, mas o existir a gente pode e deve colocar no plural? Porque o existir é verbo intransitivo. Então, esse muitos alunos não pode ser objeto do existir, porque ele não tem objeto. É a regência dele, é o comportamento que ele tem. Então, o que é o muitos alunos? Sujeito. E aí, como muitos alunos é sujeito de existir, então o existir concorda com muitos alunos, por isso que ele vai plural. Agora, o haver não tem sujeito. O muitos alunos, no caso do haver, não é sujeito, é objeto. Por isso que ele vai permanecer no singular. Ele não pode pluralizar ali. Entendeu? Então essa é a explicação. O que tu precisa lembrar de forma objetiva? O haver, sendo o principal, ele não vai para o plural. O existir, o acontecer, aí eles pluralizam normal. O existir é existiam muitos alunos. O haver é havia muitos alunos. Tá? Então a gente tem esses 3 sentidos aqui do existir, do acontecer e tempo decorrido. E aí a gente tem que pensar justamente nisso. Havia muitos livros na sala. Haviam muitos livros, não. Esse haviam aqui não cabe. Houve problemas na prova. Houveram problemas? Nem pensar. Então aqui a gente tem existiam muitos livros, aconteceram problemas. O acontecer, ele vai pluralizar. Aconteceram problemas. Sem problema. Havia muitos livros. Existiam muitos livros. Então, o existir e o acontecer pode pluralizar, deve pluralizar, normal com relação a esse outro termo. Mas o haver não. Houve problemas. Havia muitos livros, tá? E há 10 anos moro aqui, aí há 10 anos também não vai existir. Então, cuidado com isso nas questões que envolvam concordância, tá? E o que é importante a gente observar? Que o auxiliar dele também não flexiona. Então, se o verbo haver tiver algum acompanhando ele, e ele for o principal, o haver é o principal, tá? E ele tem um auxiliar, essa propriedade dele de não pluralizar, ele vai passar para auxiliar também.
Então, o que significa isso? Ó, o verbo que acompanha haver, impessoal, fica no singular. Deve haver muitos candidatos. Aqui a gente tem a locução verbal. Qual que é o principal? Sempre o da direita, tá? O principal é sempre esse aqui, sempre o da direita. Então, deve haver muitos candidatos. A gente não pode escrever devem haver. Porque se o haver não pluraliza, ele passa essa propriedade para o auxiliar dele. Então, não existe o devem haver muitos candidatos, tá? Deve haver muitos candidatos. Podem haver falhas. Pode haver falhas. O haver é o principal, então ele mantém essa propriedade dele de não pluralizar, ele vai passar para o auxiliar. E vai haver 2 aulas e não vão haver 2 aulas. Cuidado com isso. Quando o haver é o principal, mesmo que ele tenha um auxiliar, esse auxiliar dele não pluraliza. Então é como se eles estivessem agindo como um só. Por isso que a gente chama de locução verbal. Tá bom? Antes da gente ir para o final, se tu tá gostando dessa aula, se tá fazendo sentido para ti, já clica aí no gostei, no joinha, já compartilha com os teus amigos que estão estudando também para concurso, para vestibulares, enfim. E é muito importante que você se inscreva no canal, tá? Porque a gente vai ter aulas assim com bastante frequência. E aí, nós temos uma última observação. Quando o haver for o principal, ele não flexiona. Mas quando o haver for o auxiliar, aí ele flexiona. Porque daí não é ele que está mandando na frase, entendeu? Então, quando o haver ajuda o outro verbo, ele concorda com o sujeito. Eu havia chegado. O que eu quero que tu lembre? Que a locução verbal, o principal é sempre o da direita, tá? Então, o haver é auxiliar do chegar. Então, eu havia chegado, beleza, está concordando, está no singular porque o sujeito é singular. Mas olha um sujeito plural. Nós. Aí tu tem o haver. E é havíamos estudado. Então, o principal é estudar, ó. Porque a gente estuda a matéria. Então, o haver está aqui como auxiliar do estudar. Então, ele vai pluralizar, ele vai concordar normal, porque não é ele que manda na frase. Nós havíamos estudado a matéria. Eles haviam saído. Ah, então quer dizer que o haviam existe. Haviam existe quando ele é auxiliar de outro verbo. Aí tudo bem. Que é o mesmo que dizer tinham, né? Eles tinham saído. Aí se tu tem um tinham ali, tu bota um haviam no lugar, tá tudo certo. O problema é o haver sendo o principal. Ali ele não flexiona. Mas ele sendo auxiliar, eles haviam saído. Aí tudo certo. Tu conseguiu compreender o conteúdo e aí tu mata a questão. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos resumir o que a gente acabou de ver, tá? Resumo. O haver sendo principal, ele não tem sujeito. Então, se perguntar o tipo de sujeito, sujeito inexistente, tá? E, pensando em concordância, ele não flexiona com nada, porque o verbo concorda com o sujeito, se não tem sujeito, não tem como ele ir para o plural, por exemplo. Entendeu? A gente pode mudar tempo verbal, mas passar ele para o plural, não. Então, a gente vai só colocar ele na terceira pessoa do singular. Isso é o chamar impessoal, ele traz um distanciamento ali, tá? Se a gente tiver como auxiliar do impessoal, ele também fica no singular. Então, deve haver, pode haver. A gente, tendo o haver sendo o principal, que é o da direita, a gente nunca vai ter um devem haver, podem haver, vão haver. Isso não vai existir. Então, a gente não coloca isso, tá? Só que se o haver for o auxiliar, aí ele flexiona normal. Então, tu vai ter o haviam, tu vai ter o havíamos, mas só nesse contexto. Então, se eu tiver, por exemplo, haviam entendido, aí tudo bem tu passar ele para o plural, porque ele não é o principal, não é ele que manda na frase. O haver mandando, singular. O haver não mandando, ele auxiliando o outro, aí a gente pode fazer a concordância absolutamente normal. Tá bom? É isso, então. Espero que você tenha entendido essa nossa aula sobre o verbo haver. E eu tenho certeza que se tu anotou, se tu prestou atenção, tu não erra mais essa questão de forma alguma, tá certo? Importantíssimo. Eu preciso que você se inscreva no canal e acompanhe por aqui também, porque toda semana a gente vai ter aulas bem objetivas, bem claras, para poder te ajudar a evoluir na gramática, no estudo de língua portuguesa, tá bom? Então tá, até a próxima. Tchau, tchau.